Lavagem cerebral é bom, gente, é muito bom. Vamos lavar nosso cérebro. A política, a história, o controle, a arte, autoridades, cultos, tudo lavando o nosso cérebro, não é verdade? Lavar o cérebro é bom, lavagem cerebral é boa. E eu vou provar a vocês que isso é bom, não é ruim. Vou provar a vocês que lavagem cerebral é boa, gente, é muito boa mesmo. A televisão lava o cérebro de todo mundo. O sistema e tudo dele lava nosso cérebro. O que é lavagem cerebral? Lavagem cerebral, lavagem de cérebro, reforma de pensamento, reeducação. É qualquer esforço constituído visando mudar certas atitudes e crenças de alguém, né? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar informações sobre o que é lavagem cerebral, como ela funciona, como reconhecer e evitar a lavagem cerebral. Vocês vão encontrar de tudo um pouco sobre a lavagem cerebral. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 7 de setembro de 2018, são mais de meia-noite na Alemanha, quase 1h da manhã. No meu vídeo anterior a esse, comentei sobre o fato de que eu terei que me reiniciar, pois devido a uma grande fase de estresse, de problemas, estou sentindo que algumas coisas que eu já tinha trabalhado na minha vida estão de volta. Isso só percebi há pouco tempo, depois de alguns anos que comecei a trabalhar. Alguns anos não, são 2 anos que eu comecei a trabalhar na minha vida, assim, trabalhar para fora, para outras pessoas, né? E estar em exposição e sob estresse, vivendo coisas que não queria e que não quero. Não faz parte de mim ser o que eu estava sendo e vivenciando as coisas que eu estava vivenciando, e até agora tenho vivenciado coisas que eu não quero, não queria. A depressão muitas vezes nasce aí. Eu já estive muito tempo com depressão, não foi fácil. Quando eu aceitei os remédios do médico, eu estava quase louca, querendo me matar o tempo todo. E somando isso a síndrome de pânico que eu tive com o problema do meu divórcio em Portugal, que meu marido me tirou da Alemanha para poder fazer aquele jogo comigo, nossa, foi insuportável para mim. Eu só melhorei da depressão quando eu tirei os remédios e passei a consumir, entrei a consumir só o crudivorismo, somente coisas cruas. Aí tomei magnésio, essas coisas naturais que a gente, quando está no processo de entrar numa vida melhor, assim, reeducar-nos, recuperar aquela parte nossa original e ter um estilo de vida mais saudável, né? Você acaba conhecendo e praticando. Então, a depressão, ela acontece por coisas que você está vivenciando, por ambiente que você está, que está te incomodando, coisas que você não gosta, não quer, e está desconfortável, ou algum medicamento, alguma coisa que está também causando isso. Então, quando estamos vivenciando ou fazendo algo que não queremos, sendo obrigado por outros ou por situações, isso pode acontecer. E então eu expliquei que devemos usar as muletas que foram usadas em certa altura de nossas vidas, sabe? Quando a gente curou alguma coisa das nossas vidas, dos nossos hábitos, em alguma altura da vida, então a gente pode usar certas muletas para nos ajudar nesses momentos. E que eu irei usar ou vou estar usando eu mesma, se for necessário, crenças, rituais e padrões de quando eu me lembrei que o que anda me acontecer, que está se repetindo no momento presente, aconteceu lá atrás. Acesse meu vídeo anterior e vejam parte do texto que colocarei. Não vou colocar aqui, eu vou mostrar a vocês. Mostrarei a vocês. O vídeo que eu estou falando de reiniciar-se foi esse aqui, ó. Reinicie-se. Para curar, exige fé.
sistema sádico que me persegue, monetizar novo canal, agradecendo os amigos. Então, foi nesse vídeo aqui que eu comentei sobre me reiniciar usando crenças, rituais e tudo que eu já usei lá atrás, quando eu comecei a curar essas coisas, esses padrões, os problemas que esses viram de certas coisas que eu aceitei, fizeram na minha vida, no meu corpo, em tudo, né? Então eu usei algumas coisas lá atrás e eu vou usar agora, só que aí eu expliquei que dessa vez eu já estou consciente que eu estou fazendo isso e que eu não acredito mais em certas coisas que lá atrás acreditava e como é que eu fazia para usar, então, se todas as crenças nos pedem para acreditar em universo, cosmos e tal, então eu falei do mundo mental. No mundo mental você pode colocar um universo perfeito lá, e melhor ainda, porque o do sistema vai ter coisas ruins. E se você criar o seu universo no mundo mental, ele é perfeito, né? Então, vocês já viram qual foi o vídeo ele foi aqui, ó, foi colocado no meu canal dia 14 de nove de 2018. E o texto dele foi esse aqui, que eu estava conversando com o John, falamos um pouco sobre holografia e tal. Nem terminei o vídeo, teria uma segunda parte, mas eu ainda não terminei esse. Eu ainda quero consertar uns vídeos que eu fiz esses dias e que deu problema no som. Então, voltando aqui a minha postagem atual. Então, aí, nisso que você tem de consertar, de se ajudar, entra a utilizar até os livros, vídeos, filmes e tudo mais do sistema e de seus agentes, daqueles personagens do sistema que criam, que a gente pensa que são eles que criam, que inventaram, que escreveram, que falaram, etc. Tudo que se for necessário. Claro que será diferente quando você utiliza tudo isso consciente do que está a fazer. Embora eu não concorde com tudo que livros de autoajuda ou outros livros de outras categorias que existem para nós humanos consumir no sistema, talvez porque eu saiba as intenções para que eles foram feitos, criados, há, no entanto, uma grande quantidade de informações que considero úteis e acho que muitas pessoas podem fazer a mesma coisa quando eu passar certas informações sobre desconstrução de crença e não só agora, mas nos meus vídeos antigos, né? E todos os outros temas, sempre há algo útil de certa maneira em muitas coisas do sistema e também vocês podem ver que se vocês acessam meu vídeo, eu falo de coisas estranhas, também pode ter sempre alguma coisa útil para vocês. Uma frase, alguma coisa que pode servir como clique mental e ajudar vocês de alguma maneira. Não precisa tomar tudo, às vezes uma coisa só já ajudou a somar alguma coisa que você já tem. Até mesmo nos vídeos dos personagens do sistema, podemos utilizar muitas coisas a nosso favor, principalmente se estivermos conscientes que estamos retirando de tudo que temos à nossa mão o que é bom, somente o que é bom, descarta o que é ruim e tudo aquilo que possa nos ajudar de alguma maneira que precisamos ou queremos. Eu percebo isso quando acesso os canais dos agentes do sistema e escuto as informações. Como eu já expliquei a vocês, são eles os primeiros que trazem todas as novidades do sistema ou trazem de volta coisas antigas, algumas com roupagem nova, ou que trazem novidades nocivas para mudanças de comportamento, do mesmo jeito que trazem coisas boas. Eles aparecem como formadores de opinião, como os que distraem com música, shows, filme, teatros, cinema, os que parecem nos curar ou adoecer, cientistas, médicos, etc. São os que nos trazem informações também escritas, autores, jornalistas, etc. São eles que nos trazem tudo, nos tiram tudo também, nos preenchem de coisas que o sistema quer, nos dão sentimentos bons e ruins. Enfim, tudo que já expliquei em vídeos anteriores por todos esses anos da minha jornada de ajudar os que querem a conhecer o sistema em que estão inseridos. Eu quis ajudar as pessoas a desconstruírem crenças e entrarem num processo de libertação total, o que é muito difícil. Não são todos que conseguem. Eu percebi que algumas pessoas que quiseram entrar nesse processo e estavam atentos ao que eu falava, ficaram confusos com muito do que falei, ou pelo menos tentei falar,
já que alguns interpretaram de uma forma e outros de outra forma, ainda mais confusa, e desistiram. Eu também desisti mais ou menos. Uma desistência meio que pela metade da desistência. Um momento. Ai, desculpa, eu tive que parar um pouquinho. Então, e desistiram, e eu também desisti, mais ou menos, uma desistência meio que pela metade da desistência. Hã? Metade da desistência? Imagina que possamos medir a desistência. Então, eu estou na metade dela, entendeu? Se a desistência tem 2 metros, eu estou na metade deles. Não desistir de dar continuidade a isso não é definitivo. Essa desistência é temporária. Preciso achar outra maneira de fazer isso, e como tenho sido crivada por obstáculos, coisas, situações e acontecimentos que eles mandam para mim, tudo como se fossem coisas da vida, coisas naturais que aconteceram porque tinham que acontecer. O sádico sempre fingindo e criando falsidades e ciladas e muitos obstáculos na minha vida. Bom, também tive que frear um pouco minha intenção. Minha intenção séria de anos atrás de falar mais e mostrar mais do meu próprio processo. Processo esse que eu mesma quebrei, pois estava muito purificada e não estava mais sentindo que poderia me manter no aqui para interagir, ou eu me cuidava e continuava, ou eu ficava com uma certa âncora no aqui e continuava meu trabalho de amor pela minha humanidade, saindo com prejuízo, mas é o preço que o amor paga quando quer resgatar mais corações e consciências em formas físicas nesse mundo. Também, nesse processo, eu tenho que quebrar muitas crenças, e se eu não tivesse cuidado, alguns queridos semelhantes meus poderiam sair magoados. Pois sei que entre meus seguidores queridos, em todas as pessoas que acessam o que eu comento, o que eu falo, o que eu escrevo, há muitos com crenças que não tenho mais, mas eles as têm, e eu prezo todos eles, não pelas crenças deles, mas pelos humanos que são e pelas consciências, o ser real deles, que eu respeito e tenho amor. Não quero machucá-los, não quero que se sintam atacados. Nunca foi minha intenção e nunca será. E sei que o tempo vai abrindo mais a cortina que está secando todos da massa, e sozinhos vão começar uma hora, né, a pensar diferente. Pelo menos muito deles vão, e vão entender mais certas coisas que eu tiver que falar, custe o que custar. Um dia eu terei que falar, gente. Eu estou tentando me segurar, eu não quero magoar esse grupo ou aquele, mas eu, eu sinto cada vez mais uma força me dizendo: você tem que falar. Não importa se vai machucar alguns ou quebrar algumas amizades. É isso que eu não quero. Então eu fico me segurando para não falar as coisas que eu vi. É, talvez machuque alguns, mas uma hora talvez eles também vão entender por que que eu estou escrevendo ou falando alguma coisa que vai contra as crenças deles. Então, voltando ao texto. Então, aos amigos que me seguem, são de alguma forma religiosos ou que possuem algum tipo de crença e mesmo assim me aceitaram como sou, o que me fez e faz admirá-los e respeitá-los mais ainda. Todos vocês, quero agora mais uma vez frisar que se algumas vezes algo do que eu falar ou escrever não ressoar com vossas crenças, né? Por favor, não sejam tão rápidos em desconsiderar todo o corpo do material escrito ou falado por mim que eu dispuser online ou que já dispus anos atrás. Então não se sintam mal com o que eu vou falar abaixo, nem com outras coisas mais que quero muito falar em próximos vídeos. Não precisam tomar nada como verdadeiro, ou que devam acreditar ou desacreditar. O que vou falar hoje com vocês é algo que pode parecer ruim, mas não é. Vamos falar de lavagem cerebral, que tal deixarmos nossos cérebros serem lavados? Que tal lavarmos nosso cérebro? Receberem, os nossos cérebros, né? Receberem uma lavagem, uma manipulação com essa lavagem, como o sistema faz, mas de maneira positiva. Que tal fazermos uma lavagem cerebral de maneira positiva? Vamos lá, amigos e amigas, fazer uma lavagem cerebral ao contrário. Sim, igual ao que o sistema faz, mas vamos fazer na gente mesmo. E nos demais à nossa volta, vamos tornar as coisas ruins do sistema em algo bom, vamos?
Há muitas coisas no sistema que lavam nossos cérebros e para o vídeo não ficar gigante, como sempre fica, não vou citá-las, mas vocês que me seguem já devem saber bem o que nosso sádico e cruel sistema é capaz de fazer e conhecem certamente um bocado de seus truques e ciladas para conseguir o que quer de todos nós, certo? Então pode ser que vocês, amigos e amigas, quando lerem algo da Yeats, pensem que estou também lavando o cérebro de vocês. Isso que falarei agora pode também, de uma certa forma, parecer que é uma lavagem cerebral, mas no meu caso não é. Pois eu nunca escrevi nada para que acreditem, nunca para tomarem como verdade absoluta, ou deixar dentro de vocês alguma coisa assim como eu estivesse falando, vocês não acreditam nisso, não é? É, se vocês não acreditarem, vocês vão ver o que vai acontecer. Acreditem em mim, não faço isso. Quantas vezes já repeti que não deve acreditar em mim ou desacreditar? Não somente em mim, mas em tudo desse mundo. Apenas conheçam, analisam, observem, intuem, matutem e compreendam as coisas. Mas há vários meios de obtermos informações através de visões, com imagens que podem nos transformar em algo que não somos, palavras, pessoas escrevendo ou falando, sons, ritmos, sugestão, né? A sugestão que a gente vai recebendo por aí, etc. E todos esses meios são somente um meio de difundir tudo isso do sistema, coisas do sistema para nos hackear, enganar, possuir, etc. É um meio perigoso, onde permitimos, às vezes, que crenças errôneas ocupem nosso cérebro e nos tornemos incapazes de distinguir o certo do errado. Há também meios que nos levam para o lado bom, mas a coisa maior do sistema é o mal. E a manipulação, controle e escravidão de nossas mentes e físicos. Mesmo quando nos oferece o bem, se não prestarmos atenção, podemos enveredar pelo caminho do mal que nos prejudique ou que nos faça prejudicar outras pessoas. Através da lavagem cerebral, uma pessoa pode ser totalmente transformada em outra pessoa. Precisamos fazer bom uso dessa ferramenta de lavagem cerebral para limpar sistematicamente a sujeira de nossas mentes e restaurar a pureza. Imagina aqueles jovens que são convencidos por uma boa lavagem cerebral a entrarem para alguma seita, trabalhar para essa seita, abandonar a família, vender tudo que eles tiverem para dar a essa seita, ou passar a ficar vendendo nas ruas coisas para essa seita e trazer o que tem de dinheiro onde ele puder conseguir para o administrador da seita. Jovens que antes tinham tudo para serem humanos, que poderiam viver um pouco mais por eles mesmos, não totalmente, né? Porque ninguém aqui no sistema é livre totalmente, mas eles iriam ser jovens normais, como a gente pode ser normal aqui dentro do sistema, ou normal que consideramos para viver numa sociedade, para alcançarmos coisas, situações que nos dão paz e nos tornam seres, pessoas bondosas conosco mesmo, ou com outra, e na medida do possível que a gente pode aqui nesse sistema. Esses jovens não serão mais nenhum jovens desses que se tem. Serão outros, pois a lavagem cerebral deu a eles outros programas. Algumas vezes eles se perdem para sempre. A família sofre muito, eu já vi famílias de amigos meus que se perderam em seitas desse tipo. Por isso, vamos fazer a lavagem cerebral em nós mesmos em vários sentidos, até para não aceitarmos lavagem cerebral do sistema. A gente lava nosso cérebro e essa lavagem cerebral é para não aceitar a lavagem cerebral do sistema, nenhuma delas. Que tal? Mas no momento falaremos de lavagem cerebral para nos reiniciarmos e retornarmos a um certo ponto de harmonia ou cura em nossos seres. Lembra-se que eu falei de reiniciar-me num outro vídeo, né? No vídeo passado. As pessoas nesses momentos, né, agora, nesse momento, ao ouvir isso, pode ter dúvidas sobre como fazer lavagem cerebral e com o quê. Às vezes não vão saber direito nem mesmo quando fazer isso. Sempre terão dúvidas se elas poderiam fazê-la ou não, se sabem ou não fazer isso. Eu sei disso. Sabemos que outros fazem lavagem cerebral na gente, mas nunca pensamos em fazer isso em nós mesmos.
Em nossas vidas diárias, estamos sujeitos a muitas formas de lavagem cerebral regularmente. Com certeza, vocês podem imaginar um número de formas e meios que são usados. Se eu falasse isso 10 anos atrás, eu sei que teria que escrever aqui uma lista com algumas. Hoje eu já sei que muitos podem listar na cabeça deles sozinho, né? Enquanto leem minhas palavras, inúmeras formas e meios dessa possibilidade de como o sistema faz essa lavagem cerebral, ou outras pessoas, ou grupos de pessoas aqui da massa, etc. E tome cuidado, pois muitas vezes, ou na maioria delas, a lavagem acontece sem que tenhamos consciência disso, onde nossas mentes serão alimentadas, recheadas com imagens, palavras, som, comandos, ordem, sugestão e tanto mais para eles alcançarem o que querem da mente da massa, das nossas mentes. Nossa psique, sendo alimentada por essas coisas por tempo suficiente, naturalmente vai aceitá-las, né? A nossa mente vai acabar aceitando tudo isso, nosso psicológico vai estar completamente deformado. Nossa mente será moldada, sovada como massa de pão. Isso é visto na publicidade geral, propagandas de TV, revistas, jornais e até em filmes ou algo outro do sistema, meios usados para isso. Nas propagandas, em alguma delas, nas quais às vezes podemos não gostar de um determinado anúncio desde o início, a gente se sente incomodado, certo? Você vê uma propaganda que não gostou, aí se sente incomodado. Ou de uma certa música também, a música nos irrita e a achamos tola, uma letra idiota ou mesmo o ritmo, mas com o passar do tempo, uma música sendo repetida muitas vezes, ou alguma outra coisa sendo mostrada e repetida muitas vezes, né, em plena repetição, passamos não somente a gostar, mas lentamente com o tempo a aceitar. Às vezes a gente não gosta, mas aceita, vai aceitando. A gente diz, não suporto essa música, mas está sempre na minha cabeça. E eu me pego assobiando ou cantarolando-a. Isso é como alguns processos de lavagem cerebral funcionam. Há outros processos que estão usando até a coação, outros conquistando as pessoas pessoalmente, etc. Veja o caso dos vendedores. São cativantes, convincentes, eles conseguem sugestionar, convencer ou lavar o cérebro de algumas pessoas. E por quê? Porque eles conhecem técnicas para isso, eles são treinados para isso. Então, se isso funciona com eles fazendo conosco, né? Se o pessoal do sistema fazendo conosco funciona, por que não pode funcionar com a gente fazendo com a gente mesmo? Vamos inverter o veneno fazendo também na gente mesmo? Isso, na gente mesmo. Podem rir, é isso mesmo. Nós e nós mesmos. Será seguro? Porque nós vamos escolher o meio bom da coisa, né? Precisamos aplicar a lavagem cerebral em nós mesmos diariamente o tanto que for necessário, para então depois alcançarmos um resultado completo e perfeito, para preenchermos a nós mesmos com o melhor e mais perfeito possível. Que somando tudo isso, né, se você somar, vira o quê? Pureza. Vai limpar, vai ficar puro. Se a coisa parecer difícil, você quiser desistir, desanimar, para, hein? Não faz isso não. O sistema não desiste nunca. Devemos aumentar a intensidade de nossas ações através de esforços repetidos, se for necessário. Repetidos muitas vezes mesmo. O cérebro precisa dessa repetição. Quando a intensidade necessária for atingida, os resultados certamente se seguirão. Lave seu cérebro hoje e ganhe alegria e satisfação garantida para toda a vida. Que tal essa propaganda para a nossa nova arma, ou melhor falando, proteção contra o que o sistema nos faz? Para aqueles seguidores que sempre desistem, até de coisas mais simples, como afirmações positivas ou qualquer outra muleta que usamos para nos livrar de incômodos que padrões de pensamentos ou de comportamentos negativos nos causam, aqueles que se acham fracos, que estão repetidamente falhando, pelo menos pensam assim, pensam que estão sempre falhando, espero que vocês possam pegar essa ideia e usá-la como uma proteção psicológica, a proteção da lavagem cerebral ao contrário e positiva. Lavagem cerebral positiva. É, lavagem sim, mas a lavagem para limpar completamente suas mentes, as vossas mentes, do mal do sistema. Quando as vossas mentes, quando a sua mente e quando a mente de todo mundo estiver limpas, né?
Os padrões de comportamento mudarão naturalmente e a vitória será assegurada. Yupi! Então, há várias maneiras de nos reiniciarmos a nós mesmos. Uma delas é pegando coisas do sistema que já usamos, adaptando ao que você é ou está sendo como humano aqui, no agora, e ir se reiniciando para voltar ao normal. Isso no caso de algo que já tinha sido trabalhado, volte com força total, invada você de novo e comece a te incomodar, aí a te comandar. E a reinicialização pela lavagem cerebral. Ou ainda há outros meios, afirmações, autossugestão, hipnose, PNL. Só que vai ter que ser tudo adaptado ao novo seu eu, ao seu jeito atual. Por exemplo, antigamente você acreditava em uma coisa, hoje em dia não acredita mais, então você vai ter que adaptar tudo isso para seu eu de hoje, do momento. Use tudo a seu favor. Não vai ter que gastar dinheiro, pois não vai ter que gastar com isso. Você não vai precisar pagar uma terapeuta, não vai ficar dependente de outras coisas ou pessoas. Ah, não posso fazer porque tenho medo. Eu tenho muitos medos e esses medos, um deles é de que me aconteça alguma coisa nesse processo. Não posso fazer porque preciso de um profissional ou alguma coisa que tenha que pagar ou consumir. Tem pessoas que acham que sempre precisa de outros para fazer as coisas para eles. Mas aí está a coisa boa, gente. Esse processo não tem efeitos colaterais e não custa dinheiro. Só a vontade de cada um, tempo e dedicação. O que é de suma importância aqui é que você se dedique. E depois mantenha isso, sim, a manutenção e a vigilância. É a vigilância, aliás. A manutenção é exatamente a vigilância. Você terá que se policiar de vez em quando e perceba se sente a intromissão de hábitos, manias, pensamentos, atitudes, sentimentos ou qualquer coisa que denote que você retrocedeu nos seus progressos e os progressos que já tinham sido conquistados agora pareciam ou parecem que nunca tinham existido, né? Escreva tudo o que sentiu, o que percebeu e observar. Assim vai poder consultar com o passar do tempo seus progressos, suas reações, sentimentos e comportamento. Crie metas, utilize-se de práticas da PNL, hipnose, autossugestão, tudo que puder te fortalecer. Os progressos que você já teve no passado e hoje em dia estão se mostrando como perdidos, não estão. Apenas algo acionou comportamentos, sentimentos ou ações que já existiram por causa de algo que as acionaram e as criaram lá atrás, né? É um padrão que se repetiu lá atrás e de alguma maneira aconteceu de novo na vida atual, no momento atual. Alguma coisa acionou isso de novo, né? E agora o que você não precisa deixar ele se apoderar de você de novo. Progresso em algo que você já tinha superado. Né? Observe e percebam se manias, hábitos ou comportamentos antigos estão de volta. Observem se vocês foram invadidos de novo por alguma coisa que já haviam trabalhado em vocês mesmos, entenderam? Lembra que eu comentei no outro vídeo que eu voltei a roer unha depois de anos. Eu já tinha trabalhado isso, eu não roía mais unhas. Bastou eu entrar numa fase de estresse tremendo, coisas muito similares ao que eu já passei lá atrás, e acionou de novo esse padrão de comportamento, né, que já foi acionado quando eu era criança, diante de alguns problemas que eu passei, de algumas situações, e aí eu comecei a roer unha, depois parou, depois voltei, e assim vai. Vocês, ou nós todos, quando queremos mudar o estilo de vida, temos que depois manter o que foi mudado, certo? Ou dá para mudar e não cuidar mais? Talvez algumas coisas da vida dá, mas quando se trata de curar algo que tinha grande poder no seu mental, que te condicionava, comandava, que te transformou e te fez agir, sentir, se comportar, perceber, ou você ser outra pessoa que você não seria, ou não desejaria ser, ou você não deseja ser, ou sentir da forma que tem sentido, percebido a vida da forma que tem sentido, então precisará sim da manutenção. Se mudarmos a alimentação, todos nós teremos que manter um novo estilo de alimentação, né? Senão você volta ao padrão de antes. Ou mesmo quando se reinicia e alcança de novo o ponto certo do seu próprio eu, ou do eu que você deseja ser, ou sente que é, eu estou falando do eu físico aqui,
né? Você quer ser aquela pessoa que você se conhece, você sabe que você é calma, está confiante diante de qualquer situação, é uma pessoa adorável, amável, mas por algum momento da sua vida está passando estresse, você está se sentindo diferente, nervosa, irritada, desconfortável, insegura e assim muitas outras coisas. Olha, gente, eu tô sentindo e escrevendo isso fresco que veio esses dias na minha mente e eu vou colocar em prática. Eu mesma sinto que terei que ser muito vigilante e forte. Eu mesma vou entrar nesse processo. Vou fazer uma lavagem cerebral, porque eu tô sentindo que eu tô perdendo o controle para esse padrão. Eu tô roendo unhas vorazmente, gente, vorazmente. Daqui a pouco eu vou ficar sem dedos também. Falando das coisas do mental. Quem lembra do vídeo anterior que eu disse que no mundo mental podemos criar tudo? Ter tudo, ser tudo que queremos, podemos até começar a criar situações que poderão existir depois no mundo real, o do agora. Então, o mundo mental também pode ser grande, grande ajuda nessas horas, aliás, em todas. A gente não foi ensinado, mas a gente poderia começar a imaginar nossos corpos sendo curados nesse mundo mental, mas é uma coisa que tem que se exercitar, aprender a fazer isso, e quase poucos de nós sabem fazer isso. O sistema fez e faz de tudo para que a gente use pouco o nosso mental, criar mundos, nos visualizar bem ou modificar coisas que não gostamos aqui, lá no mundo mental, lá podemos tudo. Então, para se ajudar a reiniciar, vale sempre acessar o mundo mental. Quanto mais acessar, melhor. Volte-se para o seu mundo do aqui, agora. Não tem como não vivenciá-lo, né? Estamos programados, não tem saída. Então, vivencie o que precisam e faça o melhor para que as coisas aqui funcionem bem com as ferramentas físicas e materiais que todos têm, todos nós temos, e as que forem, que vocês forem conseguindo, conquistando. E não se viciem mais no seu mundo mental quando aprenderem a utilizá-lo, pois ele é muito bom. Seja equilibrado. Há sempre o risco das pessoas que aprenderam a fazer isso acessar o mental para se sentirem bem, desejar estar mais nesse mundo do que do aqui. Vai parecer como o efeito de uma droga, só que não faz mal, pois é nosso, né? Não é algo de outros, não tem nada te invadindo, é seu mesmo. Mas não tem como ficar só nesse mundo mental, você tem que estar sempre voltando. O sistema sempre faz a gente querer estar no aqui, do que no aqui que ele criou e que ele cria para a gente vivenciar como a linha do tempo da vida e tal. E ele desativou o nosso poder de criar o que precisamos no mundo mental. Porque se criarmos nele antes de tudo, aqui as coisas se refletiam aqui embaixo bem melhor. Nem incentiva ninguém a isso. Os que possuem um poder aquisitivo melhor e podem estudar mais, ler bons livros, fazer cursos de tudo que mostre sobre a mente e o corpo, então eles terão mais informação, não da maneira simples, de um jeito mais complexo do sistema, mas terão e poderão até se safar de várias situações ruins, porque saberão mais sobre o funcionamento da mente, do corpo, etc. Né? Se criamos coisas boas no nosso mundo mental, elas vão refletir no nosso mundo do agora. E se formos ensinados a fazer isso com mais frequência, se aprendermos a fazer isso, a construção de um bom mundo mental vai refletir no mundo do aqui, o mundo do agora, do aqui, vai recebendo reflexos do mundo mental. Imagina se todo mundo fizesse isso, né? Então, para não fazer isso, o sistema nos enche das coisas dele, dando imagens, dando sentimento, dando controle, fazendo as pessoas se distraírem, focarem nas coisas dele, para que a gente não entre no nosso mundo interior, no nosso mundo verdadeiro, né? Isso é nocivo, né? Ficar só no mundo mental. É nocivo para a gente, sem sabermos e sem sermos incentivados a criar um mundo mental. O que o sistema faz com a gente é muito nocivo, gente. A gente ficar só mais no aqui do que saber que o mundo mental pode se tornar tão poderoso, tão forte, se soubermos usá-lo, né? Então, sem sabermos e sem sermos incentivados a criar o um mundo mental, a vivermos nele, tirarmos dele curas e soluções, a gente fica preso somente no que somos obrigados a viver e ser no mundo do aqui, o mundo do sistema. Quando vocês querem uma cura, vocês têm que acessar a fé. Na fé, ela está onde? Ela está no mundo mental. A fé não está aqui, não está em lugar nenhum. A mente não está aqui também. Não está no cérebro. O cérebro é uma ferramenta que a mente usa. Então, esse mundo mental é poderoso e nele tem várias, vamos chamar de degraus. Muitas pessoas, não muitas, podemos dizer todas, que são parte da massa, têm um mundo mental invadido de coisas do sistema. Essa é a razão do sistema nos encher de coisas deles, para que nem tenhamos tempo de acessarmos nosso mundo mental e que ele seja formado somente com coisas boas para nós.
mas se torna nocivo também quando um ser humano criado, nascido e gerado pelo sistema, que se tornou mais do sistema do que dele mesmo, né? Você vai sendo criado aqui e vai sendo construído com as coisas do sistema, então você está sendo mais o sistema do que você mesmo. Numa altura da vida, descobre que pode acessar o mental dele de outra forma. Ah, ele descobriu que pode. Obtém um jeito de usufruir a seu favor algo que é dele mesmo. Puxa, é meu, eu tenho esse poder, uau! Então, daí depois aprende a usufruir do mundo mental. Sente-se bem, sente-se confortável, sente-se seguro, amado e protegido e pode acabar se perdendo nisso. Vai desejar mais estar neste mundo mental do que no mundo do agora. Então, sempre lembrar que devemos optar pelo equilíbrio, né? Você pode se reiniciar usando as crenças que lá atrás te ajudaram de alguma forma. Pode ser que sejam placebos, sejam muletas, mas se sua mente voltou a um estado doente ou seu corpo começou a se apresentar atitudes de doenças daquela época lá atrás, comportamentos, pensamentos, etc., que já eram lá atrás, etc., reinicie-se. Reinicie-se. O meu texto de hoje vai responder à pergunta sobre a reiniciação. Que uma pessoa fez para mim, que vamos plantar e como vamos plantar bons pensamentos nas nossas mentes. E vamos nos imaginar curados, em estado original, alegres, vamos abençoar mais uns aos outros, vamos gostar mais da gente, das pessoas humanas e não humanas, vamos apreciar mais a natureza. E se você não tem acesso à natureza, o que fazer? Vá no seu mundo mental. Tem problema de visualizar alguma coisa, né? Usa material do sistema. Eu não consigo visualizar nada, meu mental parece tudo escuro aqui, assim. Calma, é assim mesmo. Vocês já perceberam como tudo que eles querem nos mostrar do universo, você sabe, o universo é a criação deles, né? Tudo desenho, não tem como provar nada. Mas se a gente for pensar no universo, como você pensa no universo? Um ambiente escuro, cheio de pontos de luzes, expandindo, imenso, aquela coisa que parece pacífica, não é verdade? Então, onde que eu estava agora? Então, aí nesse mundo mental, você pode imaginar até esse universo infinito dentro dele, porque ele é muito mais infinito que esse universo infinito que já nos fizeram imaginar. Então, se você não consegue imaginar alguma coisa, eu falo para você, é, imagine-se feliz agora, né? Ai, tá difícil, eu tô sofrendo agora nesse momento. O que que você vai fazer? Então, você vai recorrer a alguma coisa que você já viveu lá atrás. Aí você vai lembrar de uma vez que você teve seu bebê e você estava tão feliz e deu tudo certo. Foi um momento maravilhoso. Pronto, pega aquela sensação daquele momento e sente ela de novo. Então, aí, outras coisas você pode fazer. Ah, mas eu não consigo imaginar uma cor agora. Ah, então, pega o seu computador, procura cores, alguma coisa de cores, flores com cores, o que você puder para ter dentro da tua mente. Isso é só no início que você vai usar essas coisas fora. Depois você não vai ter esse problema, vai ser automático, tá bom? Então, se você tem problema de visualizar, usa material do sistema ou alguma coisa que esteja perto de você. Acesse vídeo, veja imagens, né, para reiniciar usando o mental. Pode ser que não cure tudo no agora. As coisas que você aprender, né, com esse processo para reiniciar, usando as coisas daqui, para você aprender a usar o seu mental, depois quando você já souber disso, pode ser que as coisas que você aprender lá, melhorar no seu mundo mental e criar de bom e de melhor, vai começar a curar algumas coisas aqui, vai começar a solucionar algumas coisas aqui, mas talvez não cure tudo no agora, né? Mas poderá amenizar muita coisa e parar outras que estavam para existir, isso que é o importante. Vai parar coisas que tinha um certo padrão que ficava repetindo na sua vida e que poderia um desses padrões aí trazer coisas ruins e isso vai parar ou não vai nunca existir. Somos bombardeados desde que nascemos com coisas do sistema para nos deformar, nos hackear, roubar nosso original de bem, harmonia e amor que somos. E na maioria das vezes, quando aprendemos a cuidar do mental, já somos adultos, né? Eles não deixam a gente fazer isso quando somos crianças, não nos ensinam. Então, olha, eles não ensinam nem mesmo para os adultos a limpar o mental. Né? A gente assiste um monte de porcaria dia e noite aí, ouve um monte de coisa. Ninguém nos ensina a limpar esse mental, a não ser que você tenha poder para de dinheiro financeiro para comprar livros, estudar e aprender que há essa coisa da mente, né, que a gente pode
limpar, conhecer, aproveitar, usufruir desse poder nosso e tal. Então, o sistema, com sua ação nociva nas nossas vidas, está ganhando dentro de nós, porque ele nos deixou sem essas informações. Nossa batalha é vigilância, e vigilância não deve parar. Quando começar a se reiniciar através da lavagem cerebral, ou usando crenças antigas, ou utilizando alguma coisa do sistema consciente, ou acessando o mundo mental, mais que puder, vai parecer difícil e trabalhoso no começo, mas depois de você entrar no processo de fazer tudo automático e vai se sentir confortável ao fazer isso. Manter a mente sadia para que o corpo esteja bem são, né? O corpo e a mente são. Então, gente, não é fácil, eu sei. Nem mesmo para quem já fez isso, já esteve num estado puro, como eu estive, e que num vacilo, numa falta de mal vigilância, pode ser atacado de novo por vírus de crenças, de comportamento, sentimentos, e voltar a um estado anterior que nos traz danos de várias maneiras e atrasa nossos processos de sucesso, de superação e de alcançar alguma coisa que faria a gente ganhar muitos pontos contra o sistema. Quanto mais você estiver ocupado, lutando para viver bem, né? Tentando se salvar das coisas do sistema, o sistema vence e aprecia tudo isso. Pois isso garante que não tenhamos muito tempo para nos conhecermos, para não descobrirmos nada contra ele, para não nos unirmos ou para não encontrarmos uma saída daqui, desse aqui escravizante. Quanto mais conhecimento tivermos, conhecimentos do bem, e que seja bom e para o bem, para o bom, mas também podemos usar esse poder do conhecimento a nosso favor. Então, aprenda a conhecer, aprendam a conhecer muitas coisas. Procure as melhores coisas que possam ser usadas a vosso favor, a favor de todos vocês. E quando for a favor de vocês, que é uma coisa boa para vocês, consequentemente vai ser uma coisa boa pelo mundo fora. E sempre pense nas outras pessoas também. Primeiro pense em vocês, cuide de vocês, pense nos outros e pense também nos não humanos, são os nossos queridos animais, companheiros do planeta. Pense também na natureza, tá? Porque nós somos tudo isso aqui. A gente não é os da elite, nós não somos nada, nós não temos ligação com eles, nós não somos um com eles, nós somos um aqui conosco, aqui debaixo da massa e com os animais e com a natureza. O resto deles, eles estão aí no papel deles para nos manipularem, para fazer a gente vivenciar essas coisas do sistema, nada mais. Bom, eu acho que eu falei tudo hoje, eu vou deixar aqui, tem uma outra parte aqui, está escrito abaixo, a segunda parte, eu não sei se vocês conseguem ler aí. Eu vou deixar a segunda parte, claro, para a segunda parte. E vou me despedir de vocês que eu já tô sem voz. Tô melhorando, gente. Vocês estão vendo que tá melhorando? Aos pouquinhos, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Para o meu canal que eu vou monetizar, que eu já expliquei para vocês, que eu não monetizo o que é para a cura e libertação da nossa humanidade, mas como eu estou numa fase difícil, eu vou criar um canal que eu vou poder monetizar, porque eu não vou usar esse canal para informações de cura ou libertação. Vai ser um canal para mensagens de positivismo e eu vou monetizá-lo para eu ter uma chance de me safar dos problemas que eu estou atuais, né? E aí eu gostaria de criar um novo nome. Aí eu pensei em muitas coisas. Depois a Cíntia falou, por que você não coloca o nome de Yetis de Varrites 2, né? Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu não sei se eu já coloquei, porque eu tenho outros canais, Yetis Varrites 2011, eu acho. Eu não sei se eu escrevi Yetis Varrites 2. Se não, eu vou fazer isso. O que vocês acham? Ou eu devo ainda pensar em algum outro nome? Então, eu tô esperando aí ajuda, hein, de vocês. Obrigada a todos. Até a próxima. Yetis de Varrites. Ah, Rose... eu esqueci o nome dela, que ela falou que o vídeo que eu coloquei sobre... É um vídeo que eu vou colocar no meu outro canal de transinvestigação, e eu coloquei aqui para teste, e deu problema no som. Eu vou refazê-lo, viu? Não se preocupe, eu vou refazê-lo. Obrigada a todos, até a próxima. E de Varrites.